Olá pessoal, então vamos falar, vou pegar aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro vamos se inscrever aqui no canal, né? Clica aqui embaixo, sininho, assim você está ajudando o nosso canal. Vamos falar sobre o capítulo 23, que com o título Moral Estranha, que diz o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e também no 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 37. O significado da palavra odiar, non odit em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiai, mas amar menos. O que exprime o verbo grego misein, o verbo hebreu do qual deve ter se servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos. Não amar tanto quanto igual ao outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente essa significação, é ainda mais acentuada. A palavra odiar se refere, portanto, ao sentido de ódio, como entendemos na atualidade. E mesmo que quiséssemos traduzir por odiar, iríamos de encontro ao caráter e à personalidade de Jesus. De duas, uma. Ou a palavra foi escrita de forma indevida, ou a tradução não pôde captar o seu verdadeiro significado. Então, de qualquer forma, tomá-la como amar menos faz mais sentido e dá uma conotação mais racional ao nosso modo de pensar. Deixar pai e mãe. Quando Jesus nos chama para o seu apostolado e pede para deixarmos pai e mãe, isso não significa que devemos abandoná-los ao sabor da sorte, o que implicaria em falta de caridade, virtude constantemente pregada por ele mesmo. O que se desprende daí é que devemos nos preocupar com a vida futura, a vida religiosa. Esta tem mais a nos dar importância do que os nossos parentes e amigos. Quantas não são as pessoas que não podem frequentar uma religião porque um dos seus familiares não o permite? Quantas pessoas não vão às escondidas a um centro espírita
E por que não proclamam abertamente a sua religião? Simplesmente para não perturbar o ambiente doméstico. O Espírito Emmanuel nos alerta o seguinte: renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Ele nos diz: se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os seus irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Chico Xavier, em 1973, no capítulo 154, deixar os mortos, enterrar os mortos. O texto evangélico, ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Então Jesus lhe respondeu: deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. O significado de deixar os mortos enterrar os mortos, nas circunstâncias em que foram ditas essas palavras, não exprime, notem bem, uma censura àquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas encerram um sentido mais profundo, um sentido espiritual. Porque a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. E a vida normal do espírito, sua existência terrestre, não é senão transitória, passageira e uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Kardec escreveu em 1984: acorda e ajuda o espírito. Emmanuel, comentando o texto evangélico, diz-nos que Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos
o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Nesta lição, ele fala dos transfugas da evolução, dos que mergulham em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Os verdadeiros mortos para os atributos da evolução espiritual. E ele conclui dizendo: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. O texto evangélico, a paz e a espada, representam um ensinamento transmitido por Jesus, que está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 a 36. Narra essa passagem evangélica nos seguintes termos: não penseis que eu vim trazer paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Lucas, no capítulo 12, versículo 49 a 53, trata do mesmo assunto, acrescentando que Jesus viera lançar fogo sobre a terra e tinha pressa que ele se acendesse. Conclusão. Esse ensinamento, ele se refere aí ao resultado que adviria do estabelecimento da sua doutrina. Joana de Ângeles diz-nos que a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade. A posse violenta da conquista honrosa nos lares veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, do orgulho de clã e de raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. Exemplo disso foi Paulo de Tarso, rejeitado pela família e tido como louco pelos antigos companheiros da tribuna em que ele atuava. A doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, pois surgiram opositores ferrenhos, ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores de bem e de recursos,
os perseguidores dos ideais de elevação humana dentro dos próprios lares. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São os mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos.